Boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, apresentou projeções para a inflação, taxa de juros, cotação do dólar, dentre outros indicadores para o ano de 2025. Trazendo para a nossa realidade, vamos saber quais as projeções e impactos para o comércio, na opinião do segmento empresarial. E sobre mais detalhes a respeito desse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio, mais uma vez, o economista Francisco Souza. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tracy. Bom dia para você que nos assiste. Para falar de um assunto que realmente está dentro da nossa realidade, né? São projeções e que afetam diretamente quem nos assiste, o nosso telespectador. Nós já temos aqui algumas cartelinhas que vão acompanhar aqui a nossa entrevista. Na tela para você a nossa primeira pergunta. A projeção do mercado para o juro básico da economia permaneceu em 15% ao ano. Como será o impacto no comércio de Teresina? Então, até inicialmente é importante destacar, como você falou, são projeções do mercado. Projeções quer dizer que pode acontecer ou não. Alguns indicadores, claro, a gente torce para que não se confirmem. Por exemplo, a questão de inflação, a questão de cotação de dólar, a questão de taxa básica de juros. A gente torce para que a economia se equilibre e o efeito no bolso do consumidor seja o menor possível. Mas é importante trazer esses dados que se acompanham a nível nacional, mas tem um impacto aqui na nossa realidade, no nosso comércio, em Teresina, né? Então, para isso, até a gente tem a participação do Tertulino Passos, né, que representa o Sindicato do Comércio. Então, vamos, no caso, ver a opinião dele e o que é que a gente pode acrescentar em termos de impacto real na nossa vida quanto à taxa básica de juros. Pode colocar na tela. Em relação, por exemplo, aos juros, ele tem um impacto grande em relação, por exemplo, ao que você tanto compra, né, como financia também. Então, ele, de certa forma, ele termina atrapalhando um pouco a atividade comercial. Porque, de qualquer forma, você eleva os preços dos produtos, né, e isso elevando os preços dos produtos, automaticamente você tem restrição de compra. Então, se a gente tivesse uns juros menores, consequentemente nós teríamos preços menores, porque o juro ele eleva vários preços dos produtos, eleva o dólar também, então tudo isso causa a parte inflacionária. E nessa situação de ter a parte inflacionária, aí automaticamente você tem uma redução de venda, né? Então, ele colocou aí vários pontos importantes. E o telespectador sempre ouve, vê falar na questão das reuniões do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Inclusive, daqui a pouco, mais tarde, vai ter, hoje e amanhã, a primeira reunião do ano de 2025. E as projeções são de que ocorrerá um aumento na taxa básica de juros. E aí, conforme o Tertulino colocou, a partir do momento que nós temos juros mais elevados, isso torna a captação de recursos, tanto por parte dos empresários, quanto por parte do consumidor que vai comprar algo financiado, o custo de financiar isso é mais caro. Então tem esse impacto também na economia nossa do Piauí. E Teresina, que é a principal cidade e que tem um peso grande no PIB do estado, tem um peso grande na geração de empregos. Então essa questão da taxa básica de juros traz esse reflexo na nossa realidade também. Maravilha. Mais uma cartelinha para a gente, olha só. A estimativa de inflação aumentou de 5,08% para 5,50%. Quais itens estão impactando mais o custo de vida hoje aqui na capital? Então, desde o ano passado e continua agora em 2025, o consumidor tem percebido essa questão das carnes, né, que teve toda aquela questão climática que afetou as condições de criação dos animais, os custos. A partir do momento que você tem isso, tem a questão dos custos de produção, a questão de alimentação dos animais e o consumidor, claro, feijão a gente percebe que caiu um pouco o preço. O arroz não subiu mais, tem conseguido ali o consumidor comprar às vezes determinados dias em promoção, mas algumas frutas, algumas verduras, a gente percebe que aí depende também da questão de safra, entre safra, e o café continua pesando e vai continuar pesando no bolso, em decorrência também das questões climáticas que têm afetado a produção
no mundo e no Brasil. Então, para 2025, essa inflação, claro, a gente torce que ela não chegue a esse percentual, porque vai depender muito do que vai acontecer no clima. Existe uma possibilidade, por exemplo, da China reduzir a compra de carnes no Brasil. Se reduzir a compra de carnes, a oferta interna vai aumentar. Então, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa de medida tomada por algum país, China, Estados Unidos, que tenha efeito na economia, ou para melhorar, ou para piorar, e que termina impactando também, às vezes, nos custos dos itens que compõem a cesta básica. É um efeito dominó. Exatamente. A gente sempre fala disso aqui. Olha só, mais uma cartelinha para a gente. O Produto Interno Bruto, o PIB, que você bem conhece, em 2025, a projeção do mercado subiu de 2,04% para 2,06%. Isso significa que a economia vai crescer, ou melhor, não vai crescer tanto assim? Então, isso é importante também o consumidor, o trabalhador, o teresinense, o piauiense acompanhar, porque o crescimento da economia brasileira reflete aqui na nossa economia local e na geração de empregos, né, na questão de oportunidades, e a partir do momento que aquela pessoa que está desempregada consegue um emprego, ela vai ter poder de consumo, vai para o comércio, vai usufruir de serviços. Então, a princípio, conforme na pergunta anterior, a taxa básica de juros vai impactar nessa questão, que a gente já citou algumas vezes, um freio, né, para reduzir o consumo. Então, por isso é que existe uma projeção. Isso é projeção inicial, vai depender muito do que vai acontecer durante o ano, mas que a economia brasileira cresça menos em 2025 do que cresceu, e vai sair os dados daqui início de março, né, que em 2024 deve crescer aí em torno de 3,5% ou até mais um pouco. Então, de uma forma geral, em decorrência dessa questão de taxa de juros, do cenário de ter que botar o pé no freio, pode ser que a economia brasileira cresça um pouco menos. É isso. Com relação ao dólar, a projeção para a taxa de câmbio ao final de 2025 permaneceu estável em R$ 6,00, é isso? Isso. E no quadro da semana passada, a gente comentou especificamente dos efeitos da cotação do dólar aqui na nossa realidade, no nosso dia a dia. E, mesmo assim, ontem o dólar fechou, na semana passada era 6,05, caiu um pouco, está a menos de R$ 6,00. Isso é bom, porque quanto menor a cotação dele seja, ele tem esse impacto sobre a inflação também. Então, é importante que aí a questão do mercado se equilibre e essa cotação caia, para que nós aqui no dia a dia não sintamos os impactos dos repasses, que é aquela questão que a gente comentou daquele dia. Quase tudo é importado, ou que é exportado, tem como referência o dólar. Então, essa cotação do dólar, que a projeção é de que permaneça em torno de R$ 6,00 em 2025, a gente torce para que ela caia, para que beneficie essa questão no contexto da inflação, não tenha sua elevação. Maravilha. Mais uma perguntinha por aqui, olha só. Diante do cenário apresentado aqui agora, o que podemos esperar para o comércio de Teresina nesse novo ano de 2025? Então, nós temos também a participação do Tertulino, porque tudo isso que a gente comentou, dólar, cotação dos itens que compõem a cesta básica, taxa básica de juros, e na prática, no dia a dia, aqui para Teresina, quais são as expectativas, né? E aí tem a participação do Tertulino novamente. Todo ano a gente tem uma expectativa positiva, né, de que algo vai acontecer, seja melhor. Esse ano não é um ano político, então as pessoas estão voltadas mais para a atividade produtiva. Pelo menos se não crescermos em relação ao ano passado, mas pelo menos você mantém aquela faixa e acreditando muito nesse crescimento. Claro que vai ter alguns atropelos aí, como que a gente já falou dos juros, a parte inflacionária, mas tudo isso a gente espera que a gente supere todos esses pontos e tenha chegar no final do ano com crescimento e com valores de venda superiores ao que aconteceu em 2024. Expectativa boa. Isso. O que ele coloca é o resultado dessas questões, né? Taxa básica de juros, cotação do dólar, inflação, que isso impacta no consumo das famílias, na propensão das pessoas a consumirem. Mas, como eu coloquei, a gente torce para que essa taxa de juros não se eleve tanto, porque isso, né, e tem esse impacto na capacidade das pessoas comprarem, financiarem. A gente torce, como ele colocou, não é um ano eleitoral, e que o ano eleitoral de 2026 não comece a trazer
né, que aí começa as discussões políticas, que gera instabilidade, né, lá em cima em Brasília e termina impactando na Bolsa de Valores, na cotação do dólar e que reflete na nossa realidade. Então a gente torce para que, por não ser um ano político, as questões políticas fiquem para 2026 e isso tudo também impacta na economia e que possa trazer benefícios, né, em termos de, a partir do momento que a população consome mais, beneficia a indústria, gera emprego e, no caso, as perspectivas aí para o comércio de Teresina. Maravilha, tá aí toda uma análise para você que acompanha a nossa programação. É importante o nosso telespectador ter esse conhecimento. Ele vai comprar de uma forma diferente, tendo esse conhecimento. Além da questão dele comprar, o que vai impactar no que ele comprar, a questão da renda, né, do que impacta, tudo isso impacta na sua renda, no seu bolso, e é importante estar acompanhando. Maravilha, muito obrigada por mais esse dia, mais esse quadro que traz sempre essa prestação de serviço para o nosso telespectador, o nosso Piauí no Ar, com essa cobertura completa de informações. Muito obrigada, já fica o convite para a próxima terça-feira. Agradecemos e até a próxima terça. Maravilha, lembrando a você de casa que o nosso quadro vai constar aí nas nossas redes sociais, YouTube e Instagram da nossa TV Antena 10. Esse foi o nosso De Olho no Bolso de hoje.